Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. Nossa igreja fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, fica no loteamento João Paulo II, em João Pessoa. Eu sou pastor há 23 anos dessa igreja e estamos aqui mais uma vez para trazermos uma mensagem da palavra do nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o Salmo 121. Salmo 121 da palavra de Deus, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem a minha salvação? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da vossa presença, pedindo agora a direção do Espírito Santo para fazer com que todos que estão assistindo esse vídeo possam entender a vossa palavra e recebê-la e aplicá-la em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, esse salmo ele mostra a segurança dos crentes, né? Então, o Salmo 121 ele faz parte dos cânticos dos degraus, e esses cânticos dos degraus eles são uma série de salmos que ele começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. E esses cânticos do degrau eram os cânticos também chamados os cânticos de romagem, ou seja, são aqueles cânticos que o povo hebreu eles cantavam quando iam adorar ao Deus Todo-Poderoso no templo de Jerusalém. E o percurso de onde eles saíam, porque eles saíam de muitas de suas tribos, das suas terras, então era um percurso longo e eles tinham que passar por essa estrada, ou essas estradas que levavam a Jerusalém. E como nós sabemos, Jerusalém é uma cidade cercada por montes, então há muitos montes. Jerusalém ela é uma cidade cercada por vários montes, e nesses montes costumavam se esconder malfeitores, né, ou seja, bandidos, assaltantes, ladrões, e o povo temia muito quando chegavam nessa região. Por isso que eles cantavam esse Salmo 121, é um salmo de romagem, e eles cantam como pedindo a segurança, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação. Porque quando eles caminhavam, então eles saíam olhando para os montes, né, preocupados, será que pode vir alguém de lá e nos atacar? Então eles cantavam esse salmo como um tipo de proteção, de pedir proteção, de louvar a Deus pela a salvação, pela segurança, porque só Jesus é quem pode nos dar segurança. Então, como a gente já falou aqui, a peregrinação para Jerusalém era perigosa, o inimigo é invisível, né? O inimigo invisível, eles não podiam ver, né? Porque eles estavam escondidos, e podiam estar em vários lugares, e a maioria deles se escondiam no topo dos montes, né? Por isso que os hebreus cantavam sempre olhando para os montes. E nesse salmo aqui também, irmão, nós podemos ver a segurança do crente, né? Nós como crente, nós podemos tirar como aplicação desse salmo a nossa segurança, porque nós estamos também cercados por inimigos invisíveis, né? Um inimigo agora invisível, chamado o Covid-19 ou coronavírus, é um inimigo, e é um inimigo invisível, e a gente pode olhar para todos os lados e não vai ver esse inimigo. A gente se preocupa, a gente se precaver, né? E a gente se cuida de certa maneira, procurando nos assegurarmos de qualquer ataque, mas nós sabemos que
só Jesus é quem nos protege, só Jesus é quem nos dá a proteção. E esse salmo ele mostra que nós estamos vivendo um momento de cerco invisível e nós não sabemos onde está escondido esse inimigo. E estamos com todos os cuidados, mas ele pode nos atacar a qualquer momento. E o pior ainda, meus queridos, é para aquele que não crê, para aquele que não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esse ainda é pior, porque além do inimigo poder atacá-lo e derrotá-lo, o ímpio, né, aquele que não crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que chama-se de ímpio o que não crê, ele infelizmente será lançado no inferno. Além de não crer, além de ser atingido, atacado pelo inimigo, ele vai ser lançado no inferno. É o que diz o Salmo 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então essa é a situação do ímpio. Por isso a importância de se crer em Jesus. Por isso a importância de entregar a sua vida a Jesus. Porque aquele que não crê, o ímpio, ele vai ser lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, meus queridos, nós sabemos que como crentes no Senhor, nós somos também preservados, né? Nós somos preservados, não no sentido de nunca sofrermos alguma adversidade, ou algum ataque, ou alguma perda, ou algum ferimento, ou até mesmo alguma derrota. Nós não somos imunes a isso, mas nós temos Jesus Cristo que nos preserva nos momentos de batalha e faz com que a gente consiga atravessar essa batalha vitoriosos. Nós chegamos lá no final dessa batalha como um vencedor, né? Porque assim como esse Salmo 21 diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, né? Ou seja, Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cidade do grande Deus. Então assim como os montes estão ao redor da cidade de Jerusalém, assim Deus também está ao redor dos crentes, daqueles que o temem. Veja que no Salmo 122, o versículo 2 diz assim, aliás, o Salmo 125, perdão, Salmo 125, o versículo 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então essa é a diferença de quem tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para aqueles que não têm. Ou seja, assim como os montes estão cercados, né, cercando Jerusalém, assim nosso Deus está ao nosso redor para nos proteger e nos dar vitória nos momentos das batalhas, das adversidades. Então vamos ver aqui, neste texto, como o Senhor Jesus, ele guarda o crente, como ele nos guarda, como ele guarda aqueles que temem a ele, como ele guarda aqueles que servem a ele, que os tem como seu único e suficiente Salvador. Então, primeiro, nós podemos ver que nesse salmo, que Jesus ele guarda o crente constantemente, né? O versículo 4 ele diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, nós temos limite, né, irmão? Nós sabemos, e meus queridos amigos e amigas, nós temos limites físicos e até mentais. Nós trabalhamos durante todo o dia e nós podemos ainda suportar algumas horas, mesmo após chegar à noite, mas a qualquer momento o cansaço chega, os nossos corpos não aguentam mais, a nossa mente também cansa e a gente vai ter que dormir. E quando a gente vai dormir, a gente fica sem o cuidado de nós mesmos, ou seja, nós em si mesmo não podemos nos cuidar. Você não pode cuidar de você dormindo. Você não pode vigiar você quando você mesmo está dormindo. Você, quando está dormindo, você está à mercê de alguém, de outra pessoa. Outra pessoa. Eu lembro quando eu servi o exército e até mesmo no momento do serviço de guarda da Polícia Militar. E a gente sabe que quando a gente está de guarda no quartel, tem os sentinelas que estão lá vigiando, estão nas guaritas, vigiando todo o quartel para nós. E a gente está dormindo nesse momento. Vai chegar o momento à noite, a gente vai ter o nosso momento de repouso.
e os nossos colegas, que é quem ficam nas guaritas, vigiando, guardando, né, o quartel e de qualquer forma guardando as nossas vidas, né? Mas mesmo assim, o inimigo pode surpreendê-lo ou surpreendê-los e atacar o quartel e atacar os que estão dentro do quartel. Então veja que quando nós estamos dormindo, nós estamos nas mãos de alguém. Mas para nós crentes, né, quando a gente chega a esse momento do cansaço, quando a gente chega a esse momento do repouso, nós temos então o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem nos guarda, só Ele é quem nos guarda, e Ele guarda constantemente, né? Ou seja, Ele não dorme. Aqui o texto diz que esse que não tosquenejará, tosquenejar é cochilar. Então, o salmo aqui, o salmista, ele diz que ele não dorme, ele não cochila, ele não tem limite, né? Nosso Deus, ele é 24 horas, todo o tempo, nos guardando, olhando pelo seu povo, guardando o seu povo. Então essa é a diferença. Ele nos guarda constantemente, Ele é quem nos protege. É por isso que quando a gente chega nesse momento de cansaço, então a gente vai dormir. Então, como crente, nós podemos, a gente ora e a gente entrega a nossa vida ao Senhor que nos guarda, e é Ele quem vai nos dar um repouso, Ele quem vai nos dar uma paz que só Ele pode dar. Como diz o Salmo 8, né, Salmo 4, versículo 8, diz: aliás, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, só Jesus é quem nos dá essa segurança. Só Jesus é quem faz a gente dormir em paz, porque essa paz só quem dá é Ele. Então, essa é a primeira... o primeiro ponto aqui que a gente pode aprender desse Salmo 121, como é a guarda, como Jesus guarda o crente, né? Ele guarda constantemente, 24 horas, ele não sai de perto da gente, né? Jesus diz que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja que ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele não nos desampara, né? Ele está sempre conosco, constantemente. A gente vê lá no livro de Deuteronômio 31, eu acho interessante, eu gosto muito desse texto, porque é um texto que nos dá uma segurança, né? Ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômio: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então veja que o nosso Deus, ele está constantemente, 24 horas, nos guardando de todo o mal. Então, irmãos, irmãs, confie nele. Eu sei que a gente sente medo, porque isso é natural do homem, natural da natureza humana, sentir medo. Mas confia em Jesus, porque Ele está nos guardando. E se Ele nos chamar, estaremos com Ele, mas Ele está nos guardando. Em segundo lugar, Ele também, como o Senhor Jesus, Ele nos guarda pessoalmente. Olha só que maravilha, né? Então não é um sentinela qualquer que fica nos guardando, mas é o Senhor Jesus que guarda pessoalmente. O versículo 5, ele diz: o Senhor é quem te guarda, né? O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então veja que coisa maravilhosa, meus ouvintes, né? Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão assistindo esse vídeo. Veja que o texto diz aqui que é Jesus quem guarda pessoalmente aquele que o teme, aquele que o ama, aquele que o serve, né? Aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Então isso é maravilhoso. Então ele não precisa mandar um anjo, por exemplo. O texto ele não diz aqui que Jesus manda um anjo, nem um médico, nem mesmo um pastor, um líder religioso qualquer, para nos guardar, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, é Ele quem nos guarda de todo o mal. Então não é o homem que pode nos guardar. Até a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, né, a sua força. Isso nós não devemos confiar, porque o homem é falho, né? O homem tem limites, mas Jesus não. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, por isso que é Ele quem pode nos guardar. E é Ele quem pessoalmente está
nos guardando. Ele fez essa promessa até a Jacó, lá na peregrinação de Jacó, quando ele estava indo para a terra do seu tio, e Deus então aparece a Jacó, em revelação, e ele diz aqui no capítulo 28 de Gênesis, versículo 15: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Então veja que o que é que Jesus tem falado para a gente na sua palavra? Que Ele ama você, que Ele quer salvar você e que Ele quer estar com você. Ele quer que você o adore, Ele quer que você o sirva, Ele quer que você renuncie a si mesmo e siga a Ele. E você fazendo isso, você vai ter a proteção dEle, pessoal dEle. Não que Ele seja um guarda-costas pessoal, mas é aquele que nunca vai nos deixar, é aquele que vai estar sempre conosco, nunca vai nos desamparar. E é Ele, o próprio Jesus, que vai estar conosco. Então Ele é como uma sombra, a sua sombra. Lembra que nós temos sombra, né? E a sombra da gente, ela não nos abandona. Você olha, em qualquer momento você vê a sua sombra, onde tiver uma luz que possa refletir alguma parte do seu corpo, então ele vai promover uma sombra. Então aquela sombra que nunca deixa você, é como Jesus, nunca nos deixa, né? Ele é como a sombra que está sempre conosco, e com a sua mão direita ele está sempre para nos proteger. No livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 e o versículo 13, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é o versículo 10. O versículo 13 diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então veja, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso servir a Jesus. Porque Ele diz, não temas, porque Ele está conosco, que é Ele quem está conosco. Ele disse, é eu que estou com você. Lembra daquela passagem lá do livro do profeta Daniel, quando aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente pelo rei Nabucodonosor, porque eles não quiseram se dobrar, ao se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, e as pessoas entregaram eles, né, a Nabucodonosor, dizendo que eles fizeram caso de Nabucodonosor, que quando tocaram os instrumentos, aqueles jovens não se prostraram diante a estátua de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor mandou chamar aquele jovem na sua presença e disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adora a sua imagem. E ele disse, eu vou dar a vocês uma oportunidade, né? Quando os músicos tocarem as músicas, os seus instrumentos, então vocês vão se prostrar e vão adorar. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, se vocês não fizerem isso. E aquele jovem, de uma maneira segura, né, crente em Cristo, crente em Deus Todo-Poderoso, ele disse, olha, nós não temos satisfação a te dar, ó rei Nabucodonosor. Fica sabendo disso, que nós não iremos nos prostrarmos diante da tua estátua, porque a gente só adora, a gente só se prostra diante de Deus. Então o rei se enfureceu e mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. Então a temperatura chegou a um grau tão alto que os soldados que foram lançar o jovem na fornalha morreram só com a temperatura. Eles não foram lançados dentro, os soldados, mas só na temperatura, na proximidade da fornalha, aqueles soldados que foram lançar o jovem, eles morreram, né, com a temperatura. Então veja que a fornalha estava de uma maneira muito quente, e eles não morreram. Aquele jovem, eles então ficaram
lá dentro da fornalha de fogo, e o rei Nabucodonosor, em um certo momento, ele, depois que certamente a temperatura baixou, ele foi lá para conferir, né, que os deuses, como ele achava que eram deuses que vinham salvar aquele jovem, não puderam salvar das suas mãos, mas para surpresa, né, e ele, quando chega na entrada da fornalha, ele vê os 3 jovens caminhando dentro da fornalha do fogo, e não só tinha mais os 3 jovens, né? Interessante. Eu vou ler para vocês aqui, Daniel 3, o versículo 23 em diante, ele diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, ou seja, mais amarrados, né, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, né? Ou seja, olha, meu querido, isso me emociona muito quando eu leio essa passagem, porque a gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele quem nos guarda. É Ele quem está conosco 24 horas. Você veja que lá, na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, na época do profeta Daniel, quando estavam lá na Babilônia, que foram lançados na fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha e disse: a gente não foram 3 homens dentro da fornalha? E como eu vejo 4 homens caminhando pelo fogo sem nada acontecer com eles. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então veja que esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está continuamente conosco. Ele está sempre conosco, Ele não nos deixa, né? Então essa proteção, meu querido, é para aqueles que têm posto Jesus na sua vida. Lembre-se disso. Se você quer ter Jesus como teu guardador, como teu protetor, como teu Senhor por 24 horas, o teu pastor por 24 horas, que o pastor é aquele que cuida, aquele que observa, aquele que não abandona as suas ovelhas. Então, se você quer ter Jesus como seu pastor, coloque Ele na sua vida. Ponha Ele na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. Porque essa proteção de Jesus pessoalmente é para aqueles que têm posto Jesus no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador. É o que diz o Salmo 16, versículo 9. Veja só, Salmo 16, versículo 9 diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Então essa é a promessa da palavra de Deus. Quando você põe Jesus na sua vida, então Ele vai estar com você continuamente, sempre te protegendo. E para encerrar, para finalizar, como Jesus guarda o crente, guarda aqueles que o temem, Ele guarda fisicamente e espiritualmente. Meus queridos, o versículo 6, voltando para o Salmo 121, o versículo 6, ele diz assim: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então esse versículo ele nos leva a entender que a sombra do Onipotente, Ele nos guardará dos raios solares, né? Dos raios do sol, e também das friezas que podem trazer enfermidade quando a lua governa a noite. Ou seja, há esse momento a noite sempre é um momento de frio, e é um momento que pode trazer situações diferentes para certo tipo de pessoas, e o sol também, né? O sol ele pode trazer também enfermidades, algum tipo
né? O excesso de sol, né? O excesso de raio pode trazer de forma um tipo de câncer, a gente já conhece isso. E à noite nós também estamos sujeitos, né, a frios e a tipo de enfermidades que são características da época de frio, né, do momento de frio, né, e certas coisas que nos atacam só saem à noite. Então você vê que tem certo tipo de inseto, certo tipo de coisa que só sai mais à noite. Então esse salmo ele nos dá a entender que ele nos protegerá tanto durante o dia como durante a noite, ou seja, ele guarda a gente fisicamente para que a gente não tenha certas enfermidades que podem nos assolar, né? E a gente pode ver aqui no Salmo 91, que a gente já leu esse salmo alguns dias atrás, mas esse Salmo 91, do versículo 1 ao 4, ele mostra isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então veja que esse salmo ele dá essa ideia de segurança para a gente, que Jesus ele nos protege fisicamente de todo o mal que pode nos atingir. E com o iminente ataque do inimigo, a perturbação também chega para muito, né? Isso, ou seja, o medo, a aflição, são coisas que atacam o quê? A nossa alma, né? O nosso eu que fica inquieto. Ou seja, tem pessoas que nunca tiveram essa experiência de confinamento, eu mesmo nunca tive. E creio que o Brasil, se houve essa época, né, mas a gente não é do nosso, é claro, não é do nosso tempo, mas esse é um momento que nos traz medo, né, e inquietação. Isso é o que? A coisa da alma. Então a alma fica inquieta. Mas para nós crentes, então veja que Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso em nossa vida, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Jesus é tão maravilhoso que ele protege a nossa alma, e a sua proteção ele eleva a moral, ele eleva a nossa paz, nos dando tranquilidade, nos dando essa paz que só ele é quem pode dar. Só ele quem pode dar. Eu sei que tem muita gente aí que tem medo da morte. Eu também não queria morrer, mas não tenho medo da morte. Eu não queria morrer, claro. Eu quero viver mais tempo, eu quero ter o privilégio, se Deus me permitir, de ver netos, né, de ainda servir muito a Ele, pregando a sua palavra e cuidando da minha família, na comunhão com minha esposa, com meus filhos, e com nossos futuros, né, parentes, né, que estarão na nossa família, nossos genros, nossa nora, nossos netos, se Deus quiser. Então eu quero viver mais tempo, mas se Deus quiser nos levar, nós estamos na paz dele. Nós temos essa paz, porque a gente sabe que ele é quem cuida de nós. Ele tem cuidado de nós, né? Primeiro Pedro, né? Tem um texto na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, e eu lembro muito desse texto quando eu ensinava ao meu filho, ele sempre falava isso. 1 Pedro capítulo 5, eu vou ler do 6, o 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, então, para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, a gente tem essa segurança. Ele tem cuidado de nós. É Ele quem cuida da gente. É Ele quem nos protege. Essa proteção é para quem guarda os mandamentos dele. É para quem ama a sua palavra. Porque tem gente que não gosta da palavra de Deus. Diz que é escrito de homens, que não acredita, mas é a palavra de Deus. Então, essa proteção é para quem ama a palavra de Deus, para quem obedece a palavra de Deus, para quem guarda os mandamentos do Senhor. Tem um exemplo no passado do povo hebreu, quando Deus disse: olha, vocês querem a minha proteção, eu vou proteger vocês, agora vocês têm que guardar os meus mandamentos, guardar as minhas palavras. Isso dá um exemplo
lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, aliás, no capítulo 28, versículo 1, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então veja, Moisés, quando foi ler esse texto para o povo, ele disse: se vocês tiverem o cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor que hoje eu estou te ordenando, ele te exaltará sobre todas as nações da terra, ou seja, a nação cristã, a nação crente, aquela que crê, que serve a Deus, vai ser exaltada por Jesus Cristo. Se você crê, se você guarda a sua palavra. Agora, Moisés também disse para aquele povo, se ele não guardar a palavra de Deus, o mal pode atingir. Então veja o que ele diz aqui, ainda no capítulo 28 de Deuteronômio, o versículo 15, diz assim, versículo 15, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. E o versículo 61 ainda desse mesmo capítulo 28 diz assim: também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Não é a vontade de Deus. Não é? Deus não quer destruir você. Deus não quer matar você. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que ele se arrependa, que ele se converta, que ele se salve. Esse é o prazer de Deus para você, para nossas vidas, para toda a humanidade. Deus quer que toda a humanidade se volte para Ele, porque Ele é o Senhor e não há outro. Fora dele não há Deus. Ele diz lá em Isaías 45, no capítulo 45. Ele diz que não há outro Deus salvador como Ele. Veja, eu vou ler para vocês aqui esse texto de Isaías 45, quando Deus ele chama o povo a essa atenção. Ele diz assim, no 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então veja, irmãos, veja, meus queridos, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Ou seja, só Deus é quem é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Então, faça uma reflexão, meu querido, minha querida amiga, meu amigo, minha irmã. Se volte para Jesus. Leve a sua família a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Sirva a Jesus Cristo, porque só Ele é quem vai nos proteger e nos livrar de todo esse mal. Então, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, meus amigos e minhas amigas, se você não está em comunhão com Jesus, agora é o tempo de chegar à comunhão, de chegar a Ele. Pois só Jesus é quem pode nos guardar de todo mal. Porque se Ele não guardar as nossas vidas, não adianta vacina, não adianta médico, não adianta quarentena, não adianta nada. No Salmo 125, versículo 1 diz assim: se Jesus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é Ele que tem que guardar a sua vida. E só Ele quem pode guardar a sua vida. E essa segurança que Ele quer te dar não é momentânea, não é por algum tempo, mas é por toda a eternidade. Mesmo quando você partir daqui, Ele vai continuar te guardando. Versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ou seja, não é por um certo período, mas é para sempre, por toda a eternidade. E qual é a pessoa, qual é o ser, qual é a personalidade que você conhece ou que você já ouviu falar que pode guardar alguém
por toda a eternidade. Não existe outro nome, só o nome de Jesus. Só Ele quem nos guarda. E Ele é quem nos guarda constantemente, pessoalmente, fisicamente e espiritualmente. Ele é quem eleva a nossa moral, que nos dá mais segurança. E podemos até ser atingidos fisicamente, é claro. Mas com Jesus nós iremos ressuscitar e a nossa alma será guardada de todo o mal. Você veja que no capítulo 16 de Salmo, no versículo 10, diz assim: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja, a gente não deve ter medo, o crente não deve ter medo dessas coisas. Porque mesmo que isso possa matar o nosso corpo, mas não vai matar nunca a nossa alma. E esse corpo corruptível, ele vai se tornar incorruptível para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a alegria de todos aqueles que creem. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo. Busca Ele enquanto se pode achar, enquanto você tem fôlego de vida. Chega agora e diga: Senhor Jesus, eu tenho reconhecido que eu sou um pecador, que eu sou uma pecadora, e que agora eu quero me entregar ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor, e que me guarde para sempre. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus proteja todos vocês, dando saúde e proteção, pessoalmente, fisicamente, constantemente, espiritualmente. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor Deus, obrigado pela vossa palavra e fazer com que seja aplicada no coração de todos que assistiram esse vídeo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.